Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre uma fase das crianças que é muito delicada. Eu tô passando por essa fase agora e eu vim contar um pouquinho do que eu sei e repartir experiências com vocês. Claro que eu fiz minhas pesquisas também, porque nunca é demais aprender. E eu quis aprender um pouquinho mais sobre o assunto pra mim estar falando aqui. Hoje eu vim falar dos 2 anos, que eu ouvi muito falar sobre ela. Ela é a adolescência da infância, sabe? É o momento em que todas as emoções e sentimentos da criança tá aflorada, sabe? E é o momento em que ela aprende que ela virou um ser humano, que ela tem vontade própria, só que ao mesmo tempo ela não sabe lidar com isso e ela não sabe o que ela quer. Então, no meio familiar, assim, há vários atritos, várias explosões de sentimentos, de frustração, de raiva, e é um momento que costuma ser um pouco delicado por isso, entendeu? Então a gente tem que ter muito entendimento, pesquisar bastante para saber lidar com essa fase da melhor forma possível, porque como todas as fases ela vai passar. Bom, como eu falei, a terrível fase dos 2 anos, a terrível two, como chamam também, é a adolescência da infância. É quando o bebezinho entende que ele é uma pessoa, que ele tem vontade, que ele também tem querer, e aí age da forma que um bebê lidaria, sabe? Que não tem maturidade. Se joga no chão, grita muito, chora muito. Tem criança que se bate, tem criança que bate nos outros, se joga umas coisas. Então, assim, eles não sabem se expressar e se expressam dessa forma e acabam enlouquecendo os pais. Eu espero que ela brincando aqui não atrapalhe muito, porque um pouco eu sei que atrapalha. Gente, eu sempre bati na tecla aqui que Louisa é muito boazinha, Louisa é muito calma, Louisa é obediente, Louisa é boazinha, Louisa é calma, Louisa é obediente. Porém, a natureza dela é essa. Tá falando cagai? Cagai é uma invenção do meu pai que a gente não sabe se ele é bom ou se é mau. É o cagaio. Tudo que acontece aqui na casa é o cagaio que fez. Tudo que some é o cagaio que pegou. Então é uma loucura aqui. Então, gente, a natureza dela é mais calma, é mais quieta, é mais obediente. Porém, ela chegou nessa fase. Então, como toda criança, ela chegou nessa fase. E essa fase é complicada. Eu tô tentando estudar bastante pra saber a melhor forma de lidar com ela. Sem apelar pra violência, pra gritaria, sem me comportar como ela. Porque, como eu disse, o problema dessa fase é que as crianças não sabem lidar com os sentimentos delas. O problema é que eu sou adulta e eu teria que saber. Então, eu tenho que agir da melhor forma possível e tenho que me comportar como uma adulta, mesmo às vezes parecendo que é impossível. Bom, no caso da Louise, uma criança que tinha facilidade em seguir ordens, passa a se opor contra a vontade dos pais. Tudo resolve gritando, tudo resolve chorando, tudo resolve explodindo, sabe? E aqui, assim, não é todo dia. Ela realmente teve uma mudança drástica no comportamento dela. Eu notei, todo mundo aqui de casa notou. Bom, gente, por livre e espontânea pressão eu tive que mudar de lugar porque não tava dando. Voltando a falar, a criança, assim, que era boazinha, assim como a Louise, passa por essa fase e muda totalmente, assim, o comportamento. Não é todo dia que ela tem essas explosões. Ela é criança calma e tranquila, que ela sempre foi. Porém, assim, há momentos em que é muito difícil, a gente entra num conflito aqui em casa. Ela não sabe direito o que ela quer, não sabe pedir o que ela quer, ela só chora querendo alguma coisa. E não há nada que eu faça que faça ela parar, sabe? Eu tento várias coisas e mesmo assim é muito difícil até a gente chegar num consenso, assim. Eu tento várias coisas até que ela se acalme. E eu percebi que isso tem tudo a ver com a idade que ela tá enfrentando, assim, a fase que ela tá passando. Muitas vezes a gente entra num conflito aqui bacana até eu conseguir resolver eles como uma adulta faria, sabe? Mas antes disso eu quebro muita cabeça. E às vezes eu meio que me comporto, sabe? Como uma criança, até respirar e falar, eu preciso controlar meus sentimentos. Então, às vezes eu até volto à idade dela, assim, até eu me lembrar de que eu preciso controlar meus sentimentos, porque se eu não fizer isso, como eu vou ensinar ela a fazer? Geralmente essa fase vai de 1 ano e meio a 3 anos, por aí. Não é uma regra acabar com 3 anos,
mas é mais ou menos, entendeu? Passou a mostrar algum tipo de diferença, assim, de comportamento depois dos 2 anos, depois da festa de 2 anos dela. Enquanto isso, ela era tranquilinha. Comecei a sentir só depois dos 2 anos e 3 meses, por aí. Bom, gente, as causas, como eu já falei, tem a ver com a idade e a descoberta da criança, descobrindo ela mesma, descobrindo que tem opiniões próprias, descobrindo que é capaz de tomar decisões, mas o conflito é entre ela mesma, assim, dentro dela, que por mais que ela quer tomar decisões, por mais que ela quer ser independente, ela não sabe fazer isso, não tem maturidade pra fazer isso. Obrigada. Então, o conflito, no caso, é até dentro dela mesma. Ela acaba tendo dificuldade para seguir ordens, porque ela quer tomar decisões, ela quer ter a opinião dela, ela quer fazer as coisas que ela quer, porém, assim, nem ela mesma sabe o que ela quer. Então, o conflito é até mesmo dentro dela, mas faz parte do desenvolvimento, essa descoberta de si mesmo. Então, por isso é tão importante permitir que as crianças passem por essa fase o mais saudável possível. Por isso que é o próximo tópico que eu quero falar pra vocês. Tentar evitar essa fase ou conter ela, muitas vezes com ameaças ou com palmadas, não é saudável, entendeu? Você precisa permitir que a criança se descubra, claro, sempre como muito mais claro que tem que pôr limites, mas permitir que ela se descubra, que ela passe a fase da forma mais saudável possível é o mais indicado. Como eu falei, é uma fase, vai passar. E a partir do momento que você tenta entender, procurar entender sobre as fases, isso passa de uma forma muito mais leve, sabe? Que a partir do momento que você entende, você sabe como lidar. Bom, gente, eu sei que tem momentos que são muito difíceis mesmo. Eu ainda não passei por nenhuma dessas explosões em público. Tô até meio receiosa, porque antes ela nunca tinha feito isso, né? Então, assim, eu tenho medo dela fazer o que às vezes ela faz aqui em casa, em público, porque tem uma pressão, tem olhos te olhando, tem olhos querendo que você tome uma atitude, faça alguma coisa, e nem sempre o que você vai fazer agrada a todo mundo, né? Tem gente que já é mais assim, da palmada, de impor limite, tem gente que é mais de conversa. Então, assim, nem sempre vai agradar a todo mundo. E, assim, é muito difícil, eu ainda não passei por isso. Tô ansiosa. Mentira, tô morrendo de medo. Mas eu tenho uns conselhos. Gente, desculpa, eu não consegui vir sozinha. Eu tenho uns conselhos pra dar pra nós, né? Porque eu também vou passar por isso e vou ter que usar esses conselhos. E eu vou dar uns conselhos, assim, do que pode ajudar. Na prática, eu ainda não sei, não passei por isso e tô morrendo de medo. Mas os meus conselhos são evitar palmadas, evitar gritaria, evitar xingamento, evitar qualquer tipo de ameaça ou agressão. Porque eu não sou a favor disso, sabe? E eu acredito que não adianta em nada. Outra dica também é você sempre falar pra criança o que você vai fazer, mas falar detalhes, entendeu? Olha, a gente vai em tal lugar, fazer tal lugar, comprar tal coisa e vai voltar pra casa. Isso ajuda bastante até a criança não gerar expectativa de que vai ganhar alguma coisa, de que vai fazer uma coisa divertida. E aí, com a expectativa vem a frustração e aí vem as crises. Jamais siga da manipulação, sabe? Bom, gente, tenta conversar com as crianças depois que elas se acalmarem. Avisem a elas que só vai conversar com elas depois que elas se acalmarem. Evite brigar e gritar em público. Isso causa vergonha, e vergonha causa mais raiva. Tente só conversar depois que as birras acabarem, o choro acabar. Tenta mudar o foco da criança também. Às vezes ela tá focada em alguma coisa, faz a birra, tenta mudar o foco dela. Mas assim, sem raiva, sem ignorância. Tenta mudar o foco dela, assim, sem conversar também. Tenta mudar o foco da criança e mostrar que você tá desapontada. Que ela precisa entender e ver o sentimento que você tá. Não com raiva, mas assim, que você tá desaprovando aquele tipo de atitude que ela tá tendo. Uma coisa que você também não pode fazer é tentar evitar que ela se frustre. Isso vai acontecer várias vezes. Então, o ideal não é evitar que isso aconteça, mas é ajudar ela a saber como se comportar nessas situações. Também dar nome aos sentimentos ajuda muito, tipo, ensinar ela o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, porque às vezes ela mistura tudo e faz aí a explosão, porque muitas vezes a criança, assim, eu vejo na Louise direto, ela nem sabe o que ela tá sentindo, ela nem sabe o que ela quer, mas ela sabe que quer alguma coisa e tá sentindo assim, é meio que uma explosão, ao mesmo tempo que ela ri, ela chora e ela faz pirraça, e depois ela vem toda carente querendo que eu acolha ela. Então
dar nomes aos sentimentos ajuda as crianças a saberem o que ela tá sentindo. Não é o caso da Louise, mas eu sei que é o caso de muitas crianças. Existem crianças que batem nos outros e existem crianças que se batem. As que batem nos outros, você segura ela, né? Porque ela não é tão rápida assim a ponto de bater assim de surpresa. Às vezes acontece, mas segura ela, explica que não pode, que da próxima vez vai ter consequências. Agora, se a criança se bate, ela geralmente está fazendo isso para chamar a atenção. E como diz o velho ditado, só tem show se tiver plateia. Então, a melhor forma de lidar com isso é você tentar conter ela, assim, evitar que ela se machuque, pôr ela em lugar seguro, mas sem demonstrar comoção ou sem demonstrar, sem dar muita atenção ao ato que ela está praticando, entendeu? Tenta mudar o foco, levar ela para outro lugar, mas, como eu disse, sem dar muita atenção ao que ela está fazendo, pra não ter plateia, que senão cada dia ela vai estar fazendo um show melhor. Mas isso, gente, eu tô falando que isso acontece de vez em quando. No caso de ser uma situação cotidiana, é ideal procurar um pediatra que vai te encaminhar para um psicólogo ou alguma coisa parecida. Todos os meus vídeos é mais pra mostrar que vocês não estão sozinhas. Aqui não tem nenhuma especialista, aqui não tem nenhuma profissional. O que eu sei, eu aprendo na prática. O que eu sei, eu aprendo estudando. Eu aprendo pesquisando e eu gosto de fazer essas pesquisas e fazer um vídeo para passar para vocês.